Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? E aí? Qual é o sentimento que você tem tido com relação à retomada das aulas presenciais? Dentre as muitas mudanças na vida das pessoas ocasionada pela pandemia, agora quero falar de uma que afeta a rotina de pais e filhos. Ambos passaram 2020 mais próximos, já que dividiram o espaço de casa para estudar e trabalhar. Depois de um ano de maior convivência com os filhos, ambos em regime de home office, o retorno pode alterar esse arranjo. Na aula de hoje, quero compartilhar com vocês algumas super dicas para os pais quanto ao retorno presencial de ensino. Então, vamos falar um pouquinho de retorno e de acolhimento? Essas dicas são voltadas para um cenário onde predominam o ensino presencial ou híbrido, tendo em vista que a modalidade remota hoje não se configura exatamente como uma novidade. Bom, vários estados no Brasil estão escalonando essa volta e aos poucos misturando as atividades remotas às atividades presenciais. Esse é o chamado modelo híbrido de ensino, que deverá ser implementado em muitas escolas antes mesmo de pensarmos definitivamente no modelo presencial. O ensino híbrido, ele é uma tendência da educação no século XXI que promove uma mistura entre o ensino presencial e a proposta de ensino online, ou seja, integrando a educação à tecnologia, já que permeia tantos aspectos da vida do estudante. Mas é importante trazer nesse momento a informação também do direito aos pais à escolha quanto à forma de ensino que opta para o seu filho. Uma vez que a proposta do ensino híbrido exige também a forma presencial e às vezes os pais, por um motivo particular diante da pandemia, desejam dar continuidade ao ensino 100% remoto. A escola entende que a Covid-19 trouxe muitas perdas, inclusive de vidas, e isso deixa muitas pessoas com medo e receosas com as retomadas das aulas presenciais. Por isso, é importante dizer aqui que as aulas poderão continuar sendo remotas se o desejo de vocês, pais, exigirem dessa forma. Em contrapartida, parte da população estudantil do nosso município, através da pesquisa realizada pelo aplicativo, aquela que você acessou através de um link disponibilizado pela instituição onde seu filho está inserido, perguntando se as aulas presenciais voltassem, se ele retornaria. Vocês lembram? Pois é, ela mostrou que a grande maioria tem o desejo de retornar, apesar de uma quantidade também expressiva de alunos apontar que não querem voltar no modelo presencial. Mas seja qual for a sua decisão, ela será respeitada, desde que você de fato faça valer o direito à educação de seu filho, continuando a acompanhá-lo e ofertando aprendizagem no ensino através das aulas remotas, da plataforma e das execuções das atividades. O que não pode acontecer é ele deixar de estudar. Pois bem, muito tem pensado em protocolos, normatizações e regras para a volta às aulas com segurança. Todos os governantes, prefeitos e escolas estão somando esforços para que isso aconteça o mais rápido possível. Muitos estados brasileiros, a grande maioria, não voltaram às aulas e ainda não tem data para que isso seja feito. As escolas e as redes enfrentam uma série de entraves para conseguir manter as crianças e os adolescentes em algum contexto de aprendizado durante o isolamento social. E os desafios agora, eles continuam. Embora ainda não haja uma data prevista, está na hora de começar a pensar nas estratégias para a gente voltar às aulas. Os desafios para pensar a retomada dessas aulas serão ainda maiores do que os desafios que nós encaramos ao pensar no ensino remoto. Por isso, é primordial uma equipe para discutir esse protocolo, sendo que nenhuma decisão da educação pode ser tomada sem a orientação da Secretaria de Saúde. No nosso município, a data de reabertura ainda não está certa. A determinação deverá seguir de uma série de medidas de segurança, mas a certeza é que a volta às aulas presenciais, em um cenário atípico, exigirá uma adaptação das escolas.
As mudanças não têm relação apenas com a contenção da pandemia e a segurança com a saúde, mas também deve considerar o acolhimento e o contexto das particularidades vivenciadas pelas crianças diante desse contexto, desse cenário que nós estamos vivendo. E no que tange ao retorno, como lidar com essa situação? O que é importante priorizar nesse momento? Qual é o papel da família e da escola em meio a esse sentimento frente ao recomeçar? Por que é importante pensar em acolhimento aos alunos no retorno nas aulas presenciais? Pessoal, assim como aconteceu conosco, adultos, nós, que somos adultos, a pandemia abalou psicologicamente as crianças e os jovens. Além do isolamento social em que elas precisaram mudar a rotina e ficar de quarentena, outras questões referentes a esse cenário tiveram um impacto grande em suas vidas. Um deles é o receio de eles próprios ou seus familiares contraírem o vírus. Quando pensamos na perspectiva de recomeçar, provavelmente os jovens experimentem sentimentos confusos diante da possibilidade de retomada das aulas presenciais. Isso é compreensível e até normal, pois o cenário de incertezas da pandemia provoca insegurança. Já direcionando esse sentimento aos pais, precisamos estar atentos, já que esse sentimento de insegurança, em alguma medida, é até saudável, haja vista fazer sobressair o Instituto de Autopreservação, Autoproteção. No entanto, não deve virar nem fobia e nem ansiedade. Caso isso ocorra, a atenção e o atendimento psicológico são bem-vindos e recomendáveis. Bom, antes das dicas que preparei, preciso compartilhar com vocês o pilar dessa proposta. É o que fará toda a diferença na qualidade de vida das famílias nesse momento de retomada. Pais, conversem com seus filhos. Expliquem, falem, mas principalmente escutem eles. Dê espaço para que eles compartilhem as suas ideias, os seus pensamentos e também as suas angústias com relação à retomada do ensino e das aulas. A pandemia alterou a lógica de como funcionamos como um mundo. E a escola e a família precisam estar preparada ao ensinar essas crianças a lidar com essa nova realidade. Mas iniciar essa construção de informações e ajudar as crianças a lidar com esse momento é função da família. E isso só se consegue através de muito amor e diálogo. As crianças menores da educação infantil, principalmente, elas representam o maior desafio no retorno das aulas. Pois mesmo com as cadeiras e as mesas previamente separadas, existe a espontânea tendência em dividir o material ou pegar algum brinquedo emprestado de outro colega. Exatamente o que não pode ocorrer. É justamente nos anos iniciais a fase na qual as crianças precisam interagir. Por isso, a volta às aulas precisa de atenção redobrada, tanto das famílias, no sentido de orientar, quanto da escola e dos professores, no sentido de cuidar e controlar. Inquestionavelmente, manter o isolamento social é importante. Por isso, os pais e responsáveis precisam orientar as crianças a não abraçar e nem beijar os coleguinhas. Um cuidado que precisa da atenção e do comprometimento de todos. Uma sugestão aos pequenos a cumprimentar é com os cotovelos, com os pezinhos, sinal de coração ou mesmo acenando, por exemplo. Outra coisa importante é na hora do lanche. Devemos orientar a eles comerem nas suas classes e sem conversar. Esse lembrete sobre a conversa na hora do lanche é importante porque certamente as crianças estarão sem as máscaras. Então, não conversar e manter a distância evita que as gotículas de saliva que emitimos, quando a gente conversa, elas se espalhem. Pessoal, embora a forma de ensino remoto seja obviamente a mais segura, essa é uma possibilidade que nem sempre faz parte da realidade das famílias. Por isso, é fundamental informar e cobrar sobre os cuidados básicos contra a Covid. E pensando nisso, eu correlacionei essas dicas com foco no retorno no modelo presencial de ensino, que você pai, você mãe ou responsável cuidador deve orientar a sua criança.
Fazer o uso do álcool em gel, usar máscara e manter o distanciamento são dicas que consideramos carro-chefe, não é mesmo? Agora, vamos falar de alguns outros hábitos que precisamos colocar em prática na busca de conviver em segurança com o novo normal. Vamos lá. Hábitos que nós precisamos treinar. Treinar a permanência com máscara em casa. Assim, a criança sentirá menos desconforto na escola. Tudo nessa vida precisamos de adaptar, de acostumar. Se a criança não familiarizar com o uso da máscara e se você não orientar, conversando com ela sobre a importância de usar, aquilo vai ser um incômodo quando ela vier a precisar colocar. E o que serviria como um meio de proteção perde a sua função, deixando nossa criança vulnerável e desconfortável. Lembrar a criança que ela deve avisar a professora quando a máscara estiver molhada ou suja para trocar por uma limpa. Entende aqui? Se não conversarmos com elas, a gente não consegue que ela entenda e fica atenta à necessidade de se proteger. Ela precisa compreender o que está acontecendo à sua volta de maneira clara. Por que todo mundo está de máscara? Por que os meus coleguinhas estão tão distantes? Por que eu não posso abraçar a minha professora, o meu colega, os meus amigos? Se sua criança não for orientada com carinho, ela não vai compreender as medidas de segurança, as mudanças, e isso pode desmotivá-la ao invés de impulsioná-la. Estamos vivendo um novo normal, temos novas missões como gestores, como educadores, como pais e como alunos. E só vamos vencer isso se caminharmos juntos. Levar uma garrafinha de água de casa e não compartilhar com os colegas. Não compartilhar lanche, materiais escolares, ou brinquedos. Isso na educação infantil é muito comum. Por isso a intervenção com nossos pequenos deve acontecer de maneira ainda mais cautelosa, carinhosa e continuada. Evitar tocar olhos, nariz e boca. Ensinar o comprimento do cotovelo para minimizar a aproximação. Lembra que nós falamos disso anteriormente? Anota aí para não esquecer, porque essa com certeza será a primeira situação que nós precisamos treinar. Não utilizar a pracinha ou brinquedos do uso coletivo. Bom, pessoal, certamente eles estarão interditados. E se não houver diálogo, se você não conversar previamente para que ela entenda as mudanças que são necessárias para esse momento, com certeza o retorno para ela tornará ainda mais confuso. Sempre reforçar sobre a importância do distanciamento social. No mesmo momento que ensinamos o comprimento do cotovelo, pés, coração, né? Nós podemos contextualizar, trazer essa importância de se manter distante. Lavar as mãos, passar álcool em gel constantemente, E em caso de sentir qualquer sinal de gripe ou indisposição, permanecer em casa e avisar sua situação ao professor ou ao responsável na escola imediatamente. Bom, essas são dicas para começarmos a orientar nossas crianças. Vamos com muita conversa e com muita paciência, falando e explicando da importância de cada atitude dessa. Se eles compreenderem a necessidade de pôr em prática essas atitudes, com certeza teremos mais eficácia na segurança de todos. É importantíssimo também que vocês, pais, comecem a ajustar o dia a dia e os hábitos. Sabemos que a força do hábito é grande. Definitivamente, a Covid veio e meio que bagunçou tudo. Então, com antecedência, aos poucos, retome os hábitos e horários antes da pandemia. Ao fazer tudo dentro de casa, os horários se flexibilizam. Volte a ter hora para dormir, hora para comer, acordar, hora para estudar. Assim, quando a retomada do ensino for uma realidade, todos já estarão acostumados. Outra dica bastante legal também é em relação aos materiais escolares. Coloca lápis e caneta no estojo, separa os cadernos e arruma a mochila. Isso dispara um gatilho mental que relembra a volta das férias, por exemplo.
ao mesmo tempo que os jovens se acostumam com a ideia de retomada das aulas no ambiente escolar. De certa maneira, esquece um pouco da pandemia. Uma simples ação que provoca uma sensação de naturalidade em um momento com potencial para ser bastante tenso. Vá até a escola antes da retomada do ensino funciona para todas as idades, mas é mais impactante para as crianças menores. Ir na escola não no sentido de adentrar, mas de fazer um passeio e percorrer o trajeto de casa até o colégio. Isso vai relembrar e reconhecer o caminho. Dessa forma, vocês juntos estarão tornando mais presente uma rotina que logo se fará realidade. É uma simples atitude que reforça a normalidade e gera um sentimento de tranquilidade, fundamental e necessário também para o equilíbrio mental e psicológico. Bom, essas foram as nossas dicas rápidas, simples e fáceis de serem realizadas. Contribuirão enormemente para o bem-estar de toda a família e para uma retomada no ensino e nas aulas. Cuide-se, usem máscara, usem álcool em gel, proteja você e também o seu próximo. E para acessar a plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima oportunidade.